Outono. Folhas caindo, ar frio, dias mais curtos. Para muitos, é a estação mais bonita do ano. Mas para 3 pessoas, o outono guardou encontros que elas nunca vão esquecer. Uma mulher que aparecia e desaparecia entre as árvores, e que dias depois se revelou um rosto familiar em um cartão de funeral. Uma casa abandonada que não estava tão abandonada assim, onde velas acesas e uma cadeira de balanço se moviam sozinhas, e onde alguém já esperava no escuro. E uma compra online por apenas $20, que levou 2 amigas a uma casa com um cheiro que não era de decoração. Essas são as 3 histórias verdadeiras de terror de outono que você vai ouvir agora. Vamos começar! Era 1º de outubro. O ar frio finalmente começava a chegar. As árvores estavam mudando de cor e tudo parecia ter aquela atmosfera perfeita de outono. Sempre foi minha época favorita do ano. Naquele ano, porém, o outono era ainda mais especial. Meu namorado Carter e eu tínhamos acabado de nos mudar para a nossa primeira casa juntos. E eu queria fazer uma surpresa para ele. Meu plano era decorar tudo com temas de Halloween, e outono antes dele voltar do trabalho. Passei a tarde indo em lojas da cidade comprando velas, pequenas abóboras, folhas artificiais e enfeites baratos. Ainda assim, eu queria encontrar algo maior sem gastar muito dinheiro. Então, comecei a procurar no Facebook Marketplace. Digitei decorações de outono. Entre vários anúncios comuns, um chamou minha atenção imediatamente. A foto mostrava um enorme recipiente plástico verde cheio de decorações. O preço era apenas $20. Parecia bom demais para ser verdade. Cliquei no anúncio. A descrição dizia: tudo precisa ir embora. Caixa cheia de decorações de outono, muito barato. Na parte de baixo, havia outra frase. Também vendendo outras coisas, limpando a casa. Veja meu perfil. O vendedor se chamava Cody. Entrei no perfil dele. Era estranho. Tudo era privado. A foto de perfil mostrava apenas um boné cinza cobrindo o rosto de alguém. A foto de capa era uma imagem borrada de um lago. Os outros anúncios eram aleatórios demais. Um iPhone novo. Roupas femininas. Decorações de Natal. Alguns objetos sem sentido. Mesmo assim, resolvi mandar mensagem. Perguntei que tipo de decoração tinha na caixa. Ele respondeu quase instantaneamente. De tudo. Decoração de mesa, coisas de jardim, Halloween, outono. Perguntei se poderia buscar naquela noite. Ele respondeu: claro, vou estar em casa depois das 9. Então ele me enviou o endereço. Antes de ir, pesquisei a casa no Google Maps. O bairro não parecia dos melhores, mas a residência era completamente normal. Gramado cortado, 2 vagas na garagem, nada suspeito. Mesmo assim, pedi para minha amiga Sally ir comigo, mais por precaução do que qualquer outra coisa. Fui buscá-la e seguimos viagem. Durante o caminho, fomos conversando e rindo sobre coisas aleatórias, até sairmos da rodovia e entrarmos na cidade onde a casa ficava. Foi aí que Sally começou a brincar. Esse lugar parece cenário de filme de serial killer, ela falou rindo. Mas dava para perceber que estava meio séria. As ruas eram escuras, mal iluminadas e quase vazias. Pouco antes de chegarmos, meu celular vibrou no suporte do carro. Era Cody. Quando chegarem, podem entrar direto. Mostrei a mensagem para Sally. Ela imediatamente falou: tá, isso foi estranho pra caramba. Eu concordei. Quando estacionamos em frente à casa, percebi outra coisa estranha. Não havia nenhum carro na garagem. Mesmo assim,
Algumas luzes fracas estavam acesas dentro da casa, quase invisíveis através das persianas fechadas. Mandei mensagem dizendo: "Chegamos." Enquanto esperávamos resposta, Sally segurou meu braço. "Você viu isso?" Olhei para uma das janelas. A persiana tinha se movido levemente. Alguém estava observando a gente. Então a abertura se fechou rapidamente. Segundos depois, meu celular vibrou novamente. "Estou na porta. Podem entrar." Na mesma hora, a porta da frente se abriu lentamente, mas ninguém apareceu. Ficamos alguns segundos olhando em silêncio. Então saímos do carro. Andamos devagar até a entrada da casa. Quando estávamos perto da varanda, chamei: "Cody." Nenhuma resposta. Sally sussurrou: "Vamos embora." Eu já estava prestes a concordar quando ouvimos uma voz vindo lá de dentro. "Ei, estou aqui." Olhamos de novo. Um homem apareceu parcialmente atrás da porta. Só metade do corpo dele ficava visível. Ele acenou lentamente para entrarmos. Aquilo me deu um arrepio instantâneo. Mesmo assim, demos alguns passos para dentro da casa, deixando a porta aberta atrás da gente. Assim que entramos, fomos atingidas por um cheiro horrível. Era uma mistura de perfume velho, mofo e algo podre. Muito podre. Escutamos passos rápidos atravessando a casa enquanto ele dizia com aquela voz extremamente grave: "Está aqui nessa sala." Seguimos o som até uma sala escura iluminada apenas por uma luminária fraca. Os móveis pareciam muito antigos. O carpete vermelho estava desbotado. E no centro da sala havia um recipiente plástico vermelho com tampa verde. Não era o mesmo recipiente do anúncio. Nem sequer parecia parecido. O homem estava parado ao lado da caixa, olhando diretamente para mim. Foi a primeira vez que consegui ver seu rosto direito. Ele parecia completamente sem expressão, sem emoção nenhuma, e o jeito que ele encarava a gente fez meu estômago afundar. Eu perguntei: "Essas são as decorações?" Ele respondeu: "Abre e vê. Não sei explicar exatamente o motivo. Mas naquele instante meu corpo inteiro entrou em alerta." Falei: "Você pode abrir?" Ele sorriu de lado. "Ah, você não é divertida." Naquele momento, Sally já estava discretamente recuando em direção à porta. O homem então segurou a tampa do recipiente e levantou. O cheiro que saiu daquela caixa foi indescritível. Parecia cheiro de carne podre, cheiro de morte. Foi instantâneo. Eu e Sally viramos e corremos para fora da casa, sem dizer absolutamente nada. Descemos os degraus praticamente tropeçando e atravessamos o jardim correndo. Quando entrei no carro, Sally gritava: "Vai, vai, vai!" Liguei o carro com as mãos tremendo tanto que quase deixei ele morrer. Olhei rapidamente pelo retrovisor enquanto saíamos. A porta da casa já estava fechada novamente. Como se ninguém tivesse estado lá, como se ninguém tivesse aberto para a gente. Dirigimos em silêncio por vários minutos. Nenhuma de nós conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente contei tudo para o Carter naquela noite, ele ficou assustado e irritado ao mesmo tempo. Ele pediu o endereço da casa. Falei para ele não ir lá. Ele prometeu que não iria entrar. Disse que só queria verificar o local. No dia seguinte, voltou para casa mais tarde do trabalho e contou algo ainda pior. Uma senhora idosa atendeu a porta. Ela parecia confusa. Disse que morava sozinha naquela casa há anos e que não existia nenhum homem chamado Cody morando ali. Carter mostrou o endereço das mensagens. Era exatamente aquela casa. Mais tarde pesquisamos os registros do imóvel.
A proprietária realmente era uma mulher na faixa dos 60 anos. Até hoje eu não sei quem era aquele homem. Não sei o que tinha dentro daquela caixa. E, sinceramente, eu nunca quis descobrir. Isso aconteceu em 2019, quando eu morava sozinho em Asheville. Eu tinha acabado de sair da faculdade e me mudado para lá por causa de um trabalho temporário. Era a primeira vez que eu morava sozinho e, sinceramente, eu adorava a cidade. Meu apartamento ficava no centro, então eu conseguia fazer quase tudo a pé. Mas o que eu mais gostava em North Carolina eram as trilhas. Havia dezenas delas espalhadas pelas montanhas e florestas. Num dia aleatório de outubro, resolvi visitar DuPont State Forest. As folhas estavam começando a mudar de cor. O clima estava frio na medida certa e tinha chovido bastante durante a semana, o que significava que as cachoeiras da trilha estariam ainda mais bonitas. Saí cedo de casa. Era uma quarta-feira, então imaginei que teria a floresta praticamente só para mim. A viagem levou pouco menos de 1 hora. Quando cheguei, o estacionamento estava quase vazio. Comecei a caminhar pela trilha enquanto o vento frio passava pelas árvores. O chão estava úmido por causa da chuva recente, e tudo parecia silencioso demais. Depois de cerca de 4 quilômetros, finalmente cheguei às famosas Triple Falls. A vista era absurda. A água descia pelas pedras em 3 níveis diferentes, formando uma névoa leve no ar. Eu sentei numa pedra seca, peguei o celular e comecei a tirar fotos. Foi então que percebi uma mulher parada entre as árvores. Ela estava longe da trilha principal, imóvel, só me observando. Levantei a mão e acenei por educação. Ela não respondeu. Apenas virou lentamente e caminhou para dentro da floresta até desaparecer entre as árvores. Na hora não achei tão estranho. Talvez fosse só alguém curtindo a natureza. Continuei andando. Depois de mais um tempo, cheguei à parte mais alta da trilha, High Falls. Sentei novamente para descansar e gravar alguns vídeos da cachoeira. E foi aí que senti aquele desconforto de déjà vu. A mulher estava lá de novo, parada no meio das árvores, me encarando. Dessa vez eu não acenei. Fingi que não tinha visto e abaixei a cabeça para olhar o celular. Uns 10 segundos depois, levantei os olhos. Ela tinha sumido. Meu estômago começou a ficar estranho. A mulher parecia ter uns 50 e poucos anos. Cabelo curto, grisalho, rosto magro. Mas o mais perturbador era o jeito como ela simplesmente aparecia sem fazer barulho. Continuei a trilha tentando ignorar aquilo. Mais tarde, cheguei a uma ponte coberta de madeira que atravessava parte do rio. Parei ali para beber água e tirar mais algumas fotos. Quando me virei, ela estava novamente atrás de mim, imóvel, observando. Meu sangue gelou. Eu tinha certeza absoluta de que ela não estava ali segundos antes. Dessa vez fiquei irritado. Comecei a caminhar na direção dela e falei: "Com licença, tá tudo bem?" Ela virou as costas imediatamente e começou a andar floresta adentro. E rápido, rápido demais. Quase parecia deslizar entre as árvores. Fiquei parado olhando ela desaparecer. Parte de mim pensou que talvez ela tivesse algum problema mental ou precisasse de ajuda. Mas alguma coisa dizia para eu não seguir aquela mulher. Então, decidi voltar para o estacionamento. No caminho de volta, encontrei uma garota mais nova caminhando com um cachorro. Perguntei se ela tinha visto uma mulher mais velha na trilha. Ela respondeu que não. Contei rapidamente o que estava acontecendo, tentando rir da situação. Ela também riu,
mas dava para perceber que achou estranho. Continuei andando. O restante da trilha foi silencioso. Mas eu não conseguia parar de olhar para os lados, esperando ver aquela mulher parada entre as árvores outra vez. Felizmente, cheguei ao carro sem mais incidentes. Naquela noite fui encontrar uma garota com quem eu estava saindo. Fomos a um bar assistir beisebol e tomar cerveja. Contei toda a história para ela. Ela achou engraçado. E, sinceramente, naquele momento eu também estava começando a achar. Até eu ir dormir. Não costumo acordar no meio da noite. Sou o tipo de pessoa que dorme pesado. Mas naquela madrugada, acordei do nada. O quarto estava completamente escuro e imediatamente ouvi algo no pé da cama. Levantei a cabeça lentamente. Havia uma mulher parada ali. Meu coração simplesmente despencou. Comecei a gritar, tão alto que provavelmente meus vizinhos ouviram. A figura ficou imóvel por um segundo. Então virou lentamente. E saiu andando para fora do quarto. Eu estava hiperventilando. Acendi a luz do abajur com as mãos tremendo e pulei da cama. Peguei uma faca na gaveta do criado mudo e comecei a acender todas as luzes do apartamento. Sala, cozinha, banheiro, closet, nada. Não havia ninguém. Liguei imediatamente para meu pai, expliquei tudo entre respirações ofegantes. Ele ouviu em silêncio e depois falou: "Você provavelmente acordou sem estar totalmente consciente. Foi uma alucinação de sono." Eu sabia que isso fazia sentido, mas aquilo parecia real demais. Então contei sobre a mulher da trilha, sobre como a figura no pé da cama parecia exatamente ela. Meu pai disse que isso só reforçava a teoria dele. Meu cérebro provavelmente tinha usado um rosto familiar do dia para criar a alucinação. No fim daquela noite, empurrei a cômoda contra a porta do quarto antes de dormir de novo. 2 dias depois, minha mãe me ligou. A irmã dela, que morava na Alemanha, tinha morrido. Eu nunca tinha conhecido minha tia pessoalmente. Ela era distante da família havia décadas. Minha mãe e meu tio viajaram para o funeral. Quando voltaram, minha mãe me mostrou o cartão da cerimônia. E naquele instante, senti o mesmo gelo subir pela minha espinha. A mulher da foto era idêntica à mulher da trilha. Idêntica à figura que apareceu no pé da minha cama naquela madrugada. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Talvez meu pai estivesse certo. Talvez tenha sido coincidência. Ou talvez aquela mulher estivesse tentando me dizer adeus. Meu amigo Carlos e eu sempre fomos especialistas em fazer coisas idiotas. Nós crescemos juntos em Brunswick e éramos amigos desde os 10 anos de idade. Quando fizemos 21, acabamos dividindo um apartamento. Brunswick não era exatamente uma cidade movimentada. Era pequena, costeira, tranquila e extremamente entediante depois de certo tempo. Então, como 2 idiotas sem nada melhor para fazer, começamos a procurar maneiras de nos divertir. E foi assim que acabamos decidindo invadir aquela casa. Todo mundo na cidade conhecia o lugar. Era uma casa enorme e antiga que parecia ter sido construída em outro século, diferente de todas as outras da rua. Enquanto as casas ao redor tinham aparência moderna, aquela parecia parada no tempo, abandonada, escura, apodrecendo lentamente. As crianças da cidade inventavam histórias sobre ela há anos. Alguns diziam que alguém tinha morrido lá dentro. Outros falavam que antigos moradores desapareceram. E claro, aquilo só deixou a casa mais interessante para nós. Era outubro,
Todo mundo estava no clima de Halloween. Então, numa sexta-feira à noite, decidimos que seria divertido entrar na casa e explorar o lugar. Antes disso, passamos num drive-thru, compramos hambúrgueres, cervejas e colocamos tacos de beisebol nas mochilas por precaução. Estacionamos algumas ruas antes da casa para não chamar atenção. As propriedades naquela região eram afastadas umas das outras. Então o lugar ficava absurdamente escuro à noite. Enquanto caminhávamos pela rua silenciosa, só dava para ouvir nossos passos e o som distante dos insetos. Quando finalmente avistamos a casa, meu estômago revirou. As janelas eram completamente pretas. O jardim estava tomado por mato alto e não havia uma única luz acesa. Fomos até os fundos procurando uma entrada. Para nossa surpresa, a porta dos fundos estava destrancada, nem mesmo estava arrombada. Aquilo foi estranho. Se a casa era tão conhecida, por que ninguém tinha destruído o lugar ainda? Entramos. O interior era pior do que imaginávamos. O ar tinha cheiro de mofo e madeira podre. Nossos passos faziam o piso ranger o tempo inteiro. Apesar da casa parecer enorme por fora, os cômodos eram pequenos e apertados, quase como um labirinto. Carlos entrou numa sala ao lado enquanto eu explorava o corredor principal. Ouvi ele dizer: "Cara, ainda tem móveis aqui." Ele estava certo. A casa parecia ter sido abandonada às pressas. Sofás antigos, mesas empoeiradas, quadros tortos, tudo coberto por uma camada grossa de sujeira. Entrei em um dos quartos. Era tão pequeno que a cama ocupava quase todo o espaço. Abri algumas gavetas. Pareciam já ter sido reviradas antes. Nada além de lixo velho. Voltei para o corredor. Havia mais algumas portas. Uma levava ao banheiro. Outra ao porão. Quando abri aquela porta, senti um arrepio imediato. Uma escada longa descia para a escuridão. E por algum motivo idiota, eu decidi descer. Cada degrau rangia absurdamente alto. No meio da escada percebi algo estranho. Havia luz lá embaixo, muito fraca. Apaguei minha lanterna. Sim, definitivamente havia uma iluminação vindo do porão. Meu cérebro gritava para eu subir e sair daquela casa imediatamente. Mas continuei descendo, devagar. Quando cheguei ao final da escada, olhei discretamente ao redor da parede e vi a origem da luz, 2 velas acesas sobre uma mesa. Mas isso não foi o pior. Ao lado delas havia uma cadeira de balanço e ela estava se movendo. Alguém estava sentado nela. A cadeira estava virada de costas para mim. Tudo que eu conseguia ver era uma mão apoiada no braço da cadeira. Meu corpo inteiro congelou. Naquele instante, percebi uma coisa horrível. Aquela casa não estava abandonada. Tentei subir as escadas o mais silenciosamente possível. Cada degrau parecia explodir sob meus pés. Quando cheguei quase no topo, um dos degraus soltou um estalo muito alto. Fechei os olhos na hora. Esperei. Nada. Continuei subindo. Quando alcancei a porta do porão, olhei para trás uma última vez. A luz das velas tinha desaparecido. O porão estava completamente escuro agora. Meu sangue gelou. Alguém tinha apagado as velas. Fechei a porta lentamente e comecei a caminhar pela casa procurando Carlos. Não me importava mais em explorar nada. Só queria sair dali. Encontrei a escada do 2º andar e comecei a subir. Sussurrei: "Carlos." Sem resposta, subi mais rápido. "Carlos, para de brincadeira, tem alguém aqui embaixo." Finalmente ele apareceu na porta de um quarto escuro. "O quê?" "Tem alguém no porão. A gente precisa ir embora agora." Dessa vez ele percebeu pelo meu rosto que eu estava falando sério.
Descemos rapidamente. Já não estávamos tentando fazer silêncio. Só queríamos alcançar a porta dos fundos. Mas quando passamos pelo corredor do porão, nós dois paramos. Uma figura estava parada na frente da porta do porão, imóvel. Era a silhueta de um homem, alto, completamente escuro, bloqueando o caminho. Carlos soltou um "Meu Deus!" E eu simplesmente gritei: "Corre!" Saímos disparados pela casa. Nem lembro direito como chegamos à porta. Só lembro dos nossos passos ecoando pelo chão de madeira enquanto corríamos desesperadamente. Quando alcançamos o quintal, começamos a sprintar até o carro. Entramos quase ao mesmo tempo. Tranquei as portas imediatamente e arranquei dali. Só depois de alguns minutos conseguimos respirar normalmente. No caminho, expliquei exatamente o que tinha visto no porão. Carlos repetia a mesma frase sem parar. Que porra foi aquela? Nunca descobrimos quem estava naquela casa. Talvez fosse um morador de rua. Talvez alguém escondido ali. Talvez algo pior. E sinceramente, eu nunca quis descobrir, porque uma coisa eu tenho certeza absoluta. Quando as velas se apagaram, aquela pessoa já estava subindo as escadas atrás de mim.